Olá! Bom, hoje nós vamos fazer uma simulação aqui de uma situação cotidiana que a gente vive geralmente, né? Que é fazer uma salada, preparar uma salada para o almoço, jantar, enfim. Então, eu tenho aqui uma folha de alface novinha, ó, bem crocante, como a gente encontra geralmente no mercado, né? Hortifruti, enfim. E aí, eu vou imergir ela aqui em água, né? Porque geralmente a gente usa alguma solução, alguma coisa líquida, né, para poder misturar os temperos que a gente usa também. Então, geralmente ou é vinagre, azeite, algum tipo de misturinha líquida, né? Então, aqui eu vou colocar água mesmo, água filtrada, e vou colocar o sal que a gente geralmente usa para poder temperar essa salada. E a gente vai poder ver aí o que acontece, tá? Ó, aqui eu vou adicionar sal comum de cozinha, tá? Cloreto de sódio. Vou adicionar uma quantidade grande que a gente não utilizaria geralmente, para que fique bem visual assim, o que acontece quando a gente coloca sal aqui numa solução com algum tipo de, é, de folha, né? Como é o alface, essas folhas que são mais crocantezinhas aqui. Então, aqui nessa solução tem apenas água, alface e o sal diluído, tá bom? A gente vai esperar 15 minutos e aí eu quero que vocês vão pensando aí, pode pausar o vídeo e pensem o que vocês acham que vai acontecer com essa folha aqui ao final desses 15 minutos que a gente vai deixar passar, tá bom? Ó, vocês podem ver que ela tá bem bonita, ó, novinha, e a gente vai voltar daqui a pouco para poder mostrar o que tá acontecendo com essa folha após esses 15 minutos, tá certo? E aí a gente vai deixar algumas sugestões aqui do que pode ser que aconteça com essa folha, tá bom? Bom, agora que se passaram aqui os 15 minutinhos que ele ficou imerso na solução de água com sal, a gente vai tirar ele da água e vamos ver quem foi que conseguiu prever o que ia acontecer com essa folha aqui de alface, tá? Ó, olha isso. Ela desidratou demais. Olha como ela ficou bem murchinha, ó. Super desidratada, tá vendo que a corzinha dela tá bem mais escura do que tava anteriormente, quando a gente colocou ela da primeira vez, né? Colocou da primeira vez não, quando a gente colocou ela, quando ela tava fresquinha, ó. E aí com isso a gente pode perceber que o que acontece? Quando a gente imerge uma folha que tá com as suas células ali, né, na sua forma natural. E a gente vai e coloca ela numa solução que tem muito mais sal no ambiente externo, que no caso aqui é a água, do que tem no seu ambiente interno, que no caso são as suas células. Essas células vão tentar igualar a quantidade de sal interna e externamente no seu através desse processo de osmose, que é um processo de fazer com que os meios interno e externo das suas células fiquem em iguais concentrações, né? Aí o que acontece? Ela vai perder essa água por um processo que a gente fala que é um processo passivo, onde não tem gasto de energia, né, por parte dessas células, e ela vai ficar assim, ó, desidratada, porque a água que estava aqui dentro passou para esse meio externo, para que ela pudesse igualar o seu meio interno com a concentração externa. Então, agora a gente pode dizer que a mesma quantidade de sal que tem aqui dentro das células desse alface, também tem aqui dessa água do ambiente externo. Agora a gente vai fazer o quê? Agora eu vou trocar a água desse alface aqui, vou jogar essa água fora, essa água com, com bastante sal, né, que a gente tem, e vou colocar ele em uma água
pura, a água sem adição de nenhum tipo de sal, nem nada do gênero, e a gente vai ver o que vai acontecer, né? Aí vocês podem dar o palpite de vocês aí, se vocês acham que ela vai voltar às propriedades naturais, se vocês acham que ela vai dar uma leve hidratada, ou se vocês acham que ela vai permanecer da mesma maneira com a qual ela está agora, tá bom? A gente vai trocar essa água e vai deixar ela submersa na água limpa por aproximadamente 30 minutos, e aí a gente volta para poder mostrar como que ela ficou, tá bom? Bom, aqui a gente já deixou passar aí os 30 minutinhos que ela precisava, né, na água pura. E aí a gente vai ver aqui que ela não vai, obviamente, se voltar às propriedades iniciais que ela tinha antes de passar por aquele processo aí de desidratação que ela acabou passando, né? Mas, ó, ela já está bem mais estruturada do que estava quando ela passou por aquele processo de desidratação severa aí, quando a gente colocou aquela quantidade exorbitante de sal na água, ó. Tá vendo que ela já tá bem mais verdinha, ó, verde mais clarinho, um pouquinho mais hidratada. Tudo isso deve-se ao fato de que aconteceu o oposto do que aconteceu quando ela estava naquela água, naquela água com muito sal, né? Essa água pura aqui, no caso, fez o contrário, fez com que a água reentrasse novamente nas células dela, fazendo com que ela acabasse retomando aí a sua estrutura mais próxima do que o normal, né? Claro que não vai voltar 100% o que era antes, mas ela já fica desse jeito aqui. Esse tipo de fenômeno a gente pode observar em vários outros casos, né? Assim como, por exemplo, carnes que são salgadas, tipo peixes, carne seca que a gente coloca no sal, né, e tal. Isso acontece porque a gente adiciona uma quantidade muito grande de sal em um determinado pode ser em qualquer tipo de, de plantas, enfim, né? Ou carnes que tem células ali que vão entrar em contato com esse sal, ela vai perder a água de dentro das suas células para poder se equiparar com a quantidade de soluto internamente e externamente. E isso acontece também com esses outros exemplos que eu dei, no caso, o peixe e a carne de sol, né? Então, o que acontece? A água, ela é um meio para que ocorram as reações, inclusive as reações de apodrecimento, né? Quando entram ali os micro-organismos, tipo fungos e bactérias, e acabam deteriorando ali a estrutura daquelas células, né? Vão fazendo ali a decomposição que gera o apodrecimento dessa carne, enfim. E aí, o que acontece? Esse tipo de reação que a gente viu aqui, de desidratação, né, no caso com a outra água com sal, ele também acontece com as carnes. Se você adiciona muito sal, a água que está dentro das células dessa carne ou desse peixe vão sair, e aí isso vai permitir com que a carne fique por muito mais tempo sem que estrague, né? Porque não vai ter o meio necessário para que os fungos e bactérias ajam ali na decomposição daquele material, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado bem didático. E é isso.